Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica. O tema dessa semana será enzimas. Então, passando aí o conteúdo de enzimas da nossa última aula para essa que nós vamos finalizar o tema, nós falamos o que são enzimas, como as enzimas atuam, a importância das enzimas, os elementos, quais são os elementos de uma catálise enzimática, os fatores que influenciam a atividade das enzimas, o que são cofatores, coenzimas na atividade das enzimas, propriedades das enzimas, como elas são classificadas, como elas funcionam. Nós falamos também um pouquinho a respeito da regulação enzimática, dos mecanismos, né, de catálise enzimática. Nós vamos trabalhar nessa aula definição de cinética enzimática, também a respeito da influência da concentração do substrato na velocidade da reação. Vamos falar também a respeito aí de Michaelis-Menten e em relação aos inibidores enzimáticos, ok? Então, dando continuidade, eu queria começar aqui com vocês apresentando esse gráfico, né? É um gráfico aí na verdade, um diagrama de coordenada de reação. E eu queria começar a aula com vocês comentando, então, a respeito aí da energia de ativação, né, que toda reação precisa para que ocorra, né? É necessário energia. Então, toda reação enzimática, ela vai ser aí, relacionada com a transformação de um substrato a produto. Mas, para que todo substrato seja transformado em produto, ou nos seus respectivos produtos, independente se é uma reação enzimática ou não, é necessário que tenha energia, né, nesse meio, para que essa reação possa acontecer. Então, para que esse substrato ele seja transformado em produto, ele precisa aí sofrer modificações internas que vão aí o transformar em produtos. Porém, pessoal, para que essa reação aconteça, o substrato ele precisa alcançar o estado de transição. Então, nesse diagrama de coordenadas de reação, nós temos aqui a energia livre e temos a relação aí da coordenada de reação. Partindo do pressuposto que nós temos o substrato e necessitamos, então, aí de transformar esse substrato em produto. Então, para isso, dentro da coordenada de reação, no sentido substrato-produto, esse substrato ele precisa sair do seu estado fundamental, ou seja, do seu estado basal, para que ele seja aí, transformado no seu produto. Mas para isso ele precisa alcançar, o substrato ele precisa alcançar esse estado aí de transição. E o que vem a ser o estado de transição? O estado de transição, pessoal, é o momento em que a molécula está no estado transitório. Ou seja, eu não tenho nenhum produto e não tenho nenhum substrato. Eu tenho a molécula num estado de transição. Nesse estado, a molécula ela apresenta aí as mesmas chances de voltar a ser substrato ou de ser convertida em produto. Então, ela está aí no meio termo. Por isso que na bioquímica se dá aí o nome de estado de transição, porque é o estado no qual a energia, né, o estado energético dessa reação encontra-se aí muito instável, em que a molécula, então, ela pode ir, vamos dizer aqui entre aspas, ladeira abaixo ou ladeira acima. Então, para que todo o substrato seja transformado em produto, ele precisa aí atingir esse estado de transição. Então, pessoal, a partir do estado de transição, a molécula ela vai ganhar energia suficiente para ser transformada aí no produto. E esse diagrama, o diagrama de coordenada de reação, dentro da bioquímica, ele vai demonstrar, então, ele demonstra para nós que essa reação aqui, por exemplo, é uma reação exotérmica, onde aí o substrato ele possui mais energia do que, se a gente for olhar aqui, em relação aos produtos
que está logo aqui abaixo, né? Ou seja, a molécula ela perdeu energia e dessa forma nós podemos então medir aí essa perda de energia através da variação de energia livre, né? Que eu estou demonstrando aqui para vocês. Aqui do lado tem aqui, né? Variação de energia livre. Esse com o substrato, como a gente falou, né? Ele apresentava mais energia que produto e para ele ser convertido, então ele perdeu energia e essa energia a gente pode medir aí através da variação de energia livre. E essa variação entre a energia do substrato e a energia do estado de transição, a gente denomina aí de energia de ativação. Nós começamos, né, essa aula falando que para que toda reação aconteça é necessário energia, né? Então, a gente está colocando aqui que a energia a ser empregada para que as moléculas, né, para que o substrato seja convertido em produto, a gente precisa, então, aí, todas as reações, né, precisam aí vencer essa energia de ativação. E o que vem a ser aí a energia de ativação? Então, pessoal, a energia de ativação é a energia necessária para que o substrato ele possa, a partir da aquisição daquela energia, ser transformado no produto. Essa barreira energética que muitas reações não conseguem ultrapassar. Vocês lembram que na última aula eu mostrei para vocês uma tabela no qual apresentava algumas reações que poderiam ocorrer sem a presença de enzimas que levaria aí milhões de anos. Então, as reações espontâneas, elas podem até alcançar esse estado de transição, né? Mas isso acontece, isso pode acontecer, mas de uma forma muito lenta, de uma maneira muito lenta. Com isso, levaria aí milhões de anos por conta, né, da presença aí dessa energia de ativação. Então, já que é necessário, né, existe essa barreira, existe esse estado de transição a ser vencido, e além existe a energia de ativação, qual é o papel das enzimas nas reações? Então, o que a enzima faz na reação? Nós falamos na última aula que as enzimas catalisam, que as enzimas aceleram as reações. E elas fazem isso como? Elas fazem isso através da diminuição da energia de ativação necessária para a reação ocorrer. Então, a enzima ela diminui a necessidade energética para que as reações aconteçam. E as enzimas elas conseguem, então, aí reduzir a energia, pois ela, então, é capaz de unir os grupamentos funcionais que irão reagir para formar aí o produto. Então, quando a gente fala que as enzimas aceleram, que elas catalisam as reações, isso a gente afirma por conta desse entendimento aí da bioquímica, no qual diz que as enzimas elas diminuem a energia de ativação. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, né, mostra aí o estado de transição e a energia de ativação. Então, percebo que na presença dessa enzima, essa energia é muito menor, né? Então, facilita né, a transformação desse substrato em produto dentro do diagrama de coordenadas de reação. Então, de onde vem o poder catalítico das enzimas? Para responder isso, eu coloquei aqui um exemplo para vocês do mecanismo de ação da acetilcolinesterase. Nós sabemos que a acetilcolinesterase é aquela enzima no qual tem uma importância, uma importância fisiológica, uma vez que é uma enzima que vai metabolizar um neurotransmissor, já conhecido por vocês, que é a acetilcolina. Então, a acetilcolina, pessoal, ela é liberada na fenda sináptica e nós sabemos que na fenda sináptica ela vai interagir com seus receptores. Se for no sistema nervoso periférico, nós sabemos que os neurotransmissores aí que ela vai reagir, né, pode ser os receptores nicotínicos e muscarínicos e a nível de sistema nervoso central aí com a predominância maior dos muscarínicos. Mas enfim, então vamos pegar lá o exemplo da contração muscular, no qual a gente tem lá na placa motora
os motoneurônios que vão liberar, né, a partir do sinal do impulso nervoso, vão liberar a acetilcolina, e essa acetilcolina ela vai ligar ali aos receptores nicotínicos, né, os receptores periféricos, e vai exercer a sua ação ali, que seria aí a promoção da contração muscular. Ao final da ação, ou seja, quando a acetilcolina ligou os receptores, né, e desencadeou ali um potencial de ação, ela finalizando a sua atividade, ela desliga desse receptor. E para que esse receptor não seja ativado constantemente, essa acetilcolina ela precisa ser metabolizada, ela precisa ser degradada. E quem vai fazer isso é a acetilcolinesterase. É ela que vai encerrar a atividade da acetilcolina. E como que a acetilcolinesterase age? Como que ela atua? Então, pessoal, como vocês podem ver nessa imagem, a acetilcolinesterase ela vai apresentar sítios ativos, né? Um dos sítios ativos que ela apresenta é um sítio ativo aqui aniônico. Esse sítio ativo aniônico ele vai reagir com regiões da acetilcolina, né, que são regiões aí catiônica, e além desse sítio aniônico, ela apresenta aí um sítio estérico que irá reagir aí através de pontos de hidrogênio com a outra região da acetilcolina. E nesse caso, a ação dessa enzima, ela atua promovendo aí um aumento da torção, do estiramento da molécula de acetilcolina, uma tensão para quê? Para que a molécula de acetilcolina seja quebrada e, dessa forma, o neurotransmissor acaba por ser, então, degradado em ácido acético e colina. Nesse caso aqui, os produtos da acetilcolina foi a quebra dela, mas em algumas situações a molécula não é quebrada, a molécula ela é transformada, né, em outras moléculas por adição de grupamentos, de alguns grupamentos funcionais. Tá aqui, mas para ilustrar para vocês o exemplo de ação de algumas enzimas. Algumas enzimas podem, né, gerar quebra de moléculas, como outras aí, alteração da posição de grupamentos funcionais ou adição de grupamentos funcionais, são formas aí como as enzimas podem atuar. Então, como que as enzimas funcionam? Para isso, para responder isso, né, nós vamos pegar aqui uma enzima hipotética. Essa enzima é denominada aí bastonase. Então, vocês podem observar que na parte de cima aqui, que a gente, né, vamos definir aqui como a letra A, nós temos uma possível reação acontecendo sem a presença da enzima. Então, nós temos aí um substrato, esse substrato é um bastão metálico, e esse bastão metálico ele precisa ser quebrado. Então, o bastão quebrado é o produto, e o bastão metálico é o substrato. O estado de transição desse bastão metálico seria o bastão curvado. E o produto, como eu falei para vocês, do bastão, o produto, né, do substrato, que seria o bastão metálico, seria então o bastão quebrado. Percebam, né? Nós temos aí o substrato, nós temos o produto e nós temos, né, uma barreira energética a ser aí, ultrapassada para que a reação de fato ocorra. Então, é necessário, né, uma energia aí de ativação para que esse substrato seja transformado em produto e ele consiga aí vencer esse estado de transição. Porém, antigamente, acreditava-se, existia aí uma hipótese de que a enzima era complementar ao substrato. Se a enzima, pessoal, fosse de fato complementar ao substrato, o que iria acontecer? O bastão aí, por ser um bastão metálico, ele iria se ligar a uma enzima. Essa enzima teria aí cargas opostas, né, como se fosse um ímã, trabalhando aí com esse bastão, para que ocorresse aí a quebra dos produtos. Mas aí o que foi observado? Que nessa forma no qual a enzima é complementar ao substrato, ela estaria estabilizando o substrato. E dessa forma seria muito difícil a formação de produtos, uma vez que aumentaria
a energia de ativação. Então, o bastão ligaria aí na bastonase, né, uma vez que ele seria complementar, ok? E a enzima, então, ela não conseguiria quebrar o bastão. E a enzima, nesse caso, como eu falei para vocês, ela estaria aí estabilizando o substrato e, dessa forma, aumentando aí a energia de ativação. Atualmente, pessoal, acredita-se que as enzimas, elas são complementar ao estado de transição e não complementar ao substrato. Por quê? Porque ela sendo complementar ao estado de transição, a enzima, então, ela faria, né, interações fracas com esse substrato. Essas interações fracas permitiria essa enzima trabalhar o substrato no estado de transição e, consequentemente, né, levar ao dobramento desse bastão e resultando aí na quebra, que seria o produto resultante aí, então, dessa catálise enzimática. Então, hoje, atualmente, a gente, né, dentro da bioquímica, acredita na hipótese de que as enzimas são complementar ao estado de transição, porque isso iria diminuir aí a energia de ativação e não complementar ao substrato, como antigamente acreditava-se. Então, dentro dessa perspectiva da participação das enzimas, nós teríamos, então, aí as enzimas auxiliando as reações, né, dentro do processo aí da entropia, da diminuição da camada de solvatação, na promoção da distorção dos substratos e também do alinhamento inapropriado, fazendo, então, com que esse substrato seja aí transformado em seus produtos.